VM teste seus conhecimentos número 207. Inscreva-se no canal e receba semanalmente uma notificação de cada teste que for publicado. Vamos ao teste de hoje. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Heitor Villa-Lobos nasceu em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro ou em Pernambuco? Resposta: Rio de Janeiro. Considerado ainda em vida o maior compositor das Américas, Villa-Lobos era também maestro, violoncelista, pianista e violonista. Pergunta número 2. O domingo foi criado pelo imperador Nero, Constantino, Tibério ou Vespasiano? Resposta: Constantino. No ano 321, o imperador Constantino, ao organizar o calendário semanal, proclamou o domingo como dia de descanso. Pergunta número 3. Qual destas obras não é de Michelangelo? Pietà, O Pensador, Criação de Adão ou David? Resposta: O Pensador. O Pensador é uma escultura de Auguste Rodin. Pergunta número 4. Há algo de podre no reino da Dinamarca. É uma frase que foi usada na peça Romeu e Julieta, A Megera Domada, Hamlet ou Macbeth? Resposta: Hamlet. Hamlet é de William Shakespeare, assim como as outras obras constantes nas opções. Pergunta número 5. O nome Bernardo Bertolucci é ligado à Fórmula 1, à política, ao cinema ou à astronomia? Resposta: ao cinema. Bertolucci era cineasta e roteirista italiano. Entre seus filmes de sucesso encontram-se Último Tango em Paris e O Último Imperador. Bertolucci faleceu em 2018. Pergunta número 6. O nome João Pessoa para a capital da Paraíba foi uma homenagem ao fundador da cidade, a um padre benfeitor, ao prefeito da cidade ou ao governador do estado? Resposta: governador do estado. Em 1930, João Pessoa era governador do estado da Paraíba e candidato a vice de Getúlio Vargas para presidente da República. Foi assassinado por João Dantas dentro de uma confeitaria em Recife. Em sua homenagem, a capital da Paraíba, que tinha o nome de Paraíba do Norte,
passou a se chamar João Pessoa. Pergunta número 7. Arandela é um tipo de tapete, janela, luminária ou fechadura? Resposta: luminária. Luminária decorativa fixada na parede. Pergunta número 8. Abigeato é uma palavra referente a empréstimo, a furto, a dívida ou a crédito? Resposta: furto. Furto de animais, especialmente de bovinos e equinos. Pergunta número 9. Quantos títulos de Copa do Mundo a Inglaterra tem? Um, dois, três ou nenhum? Resposta: um. Foi em 1966. A Copa se realizou na Inglaterra. A final foi contra a Alemanha Ocidental, com a vitória da Inglaterra por 4-2. Pergunta número 10. A palavra Pôncio em Pôncio Pilatos é uma patente militar, é um cargo político, é um nome próprio ou é um título nobre? Resposta: é um nome próprio. Pôncio Pilatos foi governador da província romana da Judéia entre 26 e 36 depois de Cristo. Pergunta número 11. Que escultor, ao terminar uma de suas obras, bateu com um martelo na estátua e perguntou: Por que não falas? Bernini, Michelangelo, Rodin ou Donatello? Resposta: Michelangelo. A obra em questão é Moisés e ela se encontra na Basílica de São Pietro in Vincoli, em Roma. Pergunta número 12. Debussy ficou famoso como escritor, músico, dançarino ou produtor de cinema? Resposta: músico. O músico e compositor francês Claude Debussy viveu entre os séculos 19 e 20. Pergunta número 13. Qual destes nomes de estado já serviu de código de preços a comerciantes? São Paulo, Amazonas, Pernambuco ou Santa Catarina?
Resposta: Pernambuco. Pernambuco é um nome que não tem letras repetidas. Portanto, cada letra representa um número. Era usado para colocar o preço de custo codificado embaixo do preço de venda, para o comerciante saber que desconto poderia dar na hora da venda. O P vale 1, o E vale 2, o R vale 3 e assim por diante. Na etiqueta, nós vemos que o preço da mercadoria é de R$ 129, que codificado fica M, que vale 6, N, que vale 4, A, que vale 5 e O, que vale 0. Portanto, o preço de custo seria R$ 64,50. Pergunta número 14. O lema Um por Todos e Todos por Um é dos Power Rangers, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores ou dos Três Mosquiteiros? Resposta: Três Mosquiteiros. O trio era formado por Athos, Porthos e Aramis. Depois surgiu D'Artagnan, que também queria ser mosquiteiro. Romance do francês Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, Pai, lançado em 1844. Pergunta número 15. Bagdá é a capital da Síria, do Iraque, da Turquia ou da Jordânia? Resposta: Iraque. A cidade de Bagdá tem cerca de 8 milhões de habitantes. Pergunta 16. Qual é o maior museu de arte do mundo? Museu do Vaticano, no Vaticano, National Gallery, em Londres, Museu do Louvre, em Paris, ou Metropolitan Museum, em Nova York? Resposta: Museu do Louvre, em Paris. O Museu do Louvre tem 230 anos e possui mais de 30 mil peças. Pergunta número 17. A foz de um rio é o local onde ele estreita, onde ele alarga, onde ele desemboca ou onde nasce? Resposta: a foz é o local onde ele desemboca. Um rio pode desembocar em outro rio, em uma lagoa, em um grande lago, ou no mar ou no oceano. Pergunta número 18. Quem era o técnico da seleção quando o Brasil foi penta? Parreira, Felipão, Zagallo ou Tele Santana? Resposta: Felipão. O Brasil foi pentacampeão de futebol na Copa de 2002, que se realizou no Japão e na Coreia do Sul.
Pergunta número 19. Uma obra burlesca, seja na literatura ou no teatro, é uma obra satírica, uma obra dramática, épica ou infantil? Resposta: satírica. Termo surgido na Itália no século XVII, usado para satirizar os costumes da época através do teatro, da música e da literatura. A palavra vem de burla, que em italiano significa piada, ridículo. Pergunta número 20. Como surgiu a brincadeira do 1º de abril no Brasil? De uma notícia no rádio, de um programa de TV, de uma propaganda ou de uma notícia num periódico? Resposta: de uma notícia num periódico. O jornal A Mentira, de Minas Gerais, fez sua primeira publicação no dia 1º de abril de 1828. Ele trazia a notícia do falecimento de Dom Pedro, o que foi desmentido no dia seguinte. Desde aí começou a brincadeira do Dia dos Bobos no Brasil. Mas a brincadeira já existia em outros países há muitos anos. Bem, por hoje é só, pessoal. Se você gostou, faça sua inscrição para receber uma notificação a cada vídeo que for publicado. Os vídeos serão publicados semanalmente. Muito obrigado por sua participação. Tenha uma boa semana e até a próxima.